Fala, devs reflexivos, tudo certo com vocês? Nesse vídeo nós vamos falar sobre o princípio da responsabilidade única, ou Single Responsibility Principle, o SRP, que é o primeiro princípio do termo lá do Solid, que foi criado lá pelo Robert C. Martin, ou mais conhecido como Uncle Bob. Esse princípio, apesar de ser o primeiro ali, normalmente o pessoal achar que é o mais simples, ele esconde algumas pegadinhas. Então nós vamos entender um pouco mais sobre esse princípio, né, a sua importância aí para o desenvolvimento de software, inclusive com alguns exemplos práticos aqui, tá? Então vamos lá, bora pro vídeo. Então, o que diz o princípio da responsabilidade única? Esse princípio diz que um módulo deve ter uma e apenas uma razão para mudar. Mas o que isso significa na prática? Bom, primeiro vamos entender o que é módulo, né? Módulo, segundo o próprio autor, o Robert C. Martin, né, o Uncle Bob, ele diz que módulo é um conjunto coeso de estruturas de dados e funções. Normalmente a gente associa o módulo a uma classe na programação orientada a objetos, mas a gente também pode aplicar esse conceito para módulos menores, que seriam as funções ali, os métodos das nossas classes, inclusive. Então já dá para perceber que é um conceito bem interessante, né, bem importante da gente compreender para a gente conseguir aplicar e melhorar os nossos códigos. E o que mais que diz esse princípio? Ele diz que um módulo, essa ideia de módulo, ele deve ser responsável por apenas um ator. E o que a gente pode entender como ator? Ator a gente pode entender que é uma pessoa ou um grupo de pessoas com um escopo ali específico, né, delimitado. Por exemplo, um departamento, um setor da empresa, um produto, uma parte do produto, um projeto que a pessoa ou um grupo de pessoas estão envolvidos ali no dia a dia que está relacionado ao desenvolvimento de algum sistema, alguma regra. Então é bem interessante entender esses conceitos, parecem simples, mas pode pregar muita peça ali, pode gerar muita pegadinha na hora de fazer essa aplicação, né, de fazer essa transposição ali da teoria, do que ele está dizendo no livro, para aplicar em conceitos práticos. Então, por isso que é bem importante entender esses conceitos básicos para a gente conseguir avançar com esse e com outros princípios também do Solid. Bom, e diante disso, muita gente pode estar se perguntando qual que é a finalidade, qual que é o objetivo desse princípio. O principal objetivo do SRP é que a gente separe bem as responsabilidades, né, o escopo, ali, a delimitação dentro de um módulo, de forma que fique mais coerente ali, na prática fique mais fácil tanto de você identificar, né, bater o olho no código, você já entender o que aquele código está representando, que regra de negócio que ele está querendo atender, e também que a regra de um determinado módulo não misture com a regra de outro determinado módulo, seja ele uma função ou uma classe. Normalmente a gente fala mais a nível de classe, mas como eu disse, a gente também pode usar esse raciocínio para outros contextos, como por exemplo um método. E com essa organização, então, com essa delimitação ali das responsabilidades em seus respectivos módulos, com essa organização a gente consegue então melhorar e muito a manutenção do nosso código no dia a dia e também reduzir muito o risco de alterações, né? Imagina que uma alteração em um módulo não deveria comprometer a regra de outro módulo, por exemplo. Imagine também que um módulo que tenha muitas funções, né? Que ele às vezes tente atender vários papéis, ali, vários atores diferentes. Isso pode gerar muitos problemas, porque pode ter muito conflito de interesses ali nas regras de negócio desses atores diferentes. Então essa é a ideia dessa separação, ter um cuidado extra ali na organização e na separação dessas responsabilidades. Então quando a gente está falando de responsabilidade única e módulos, a gente não está falando simplesmente de separar esses módulos em arquivos separados. A gente está falando de ter uma coerência ali do que você está organizando, né, conforme as regras de negócio e conforme o código que você está usando para representar essas regras. Mas vamos entender um pouco melhor sobre isso com os exemplos práticos. Bom, então bora lá para o primeiro exemplo aqui do princípio da responsabilidade única. Ou melhor, o primeiro exemplo aqui de violação deste princípio, né, do SRP. Então aqui, para um primeiro exemplo interessante, eu quis trazer a classe pedido, que é uma classe bem comum aí em vários tipos de sistema, né, seja desde e-commerce até sistemas de lojas, departamentos tradicional, por exemplo. Você tem aí vários tipos de sistema usando um modelo muito parecido com isso. Eu quis trazer aqui um exemplo de como a gente poderia estar infringindo ali, como poderia já estar violando o princípio do SRP, tá? Então, de cara, a gente já pode olhar aqui que essa classe pedido, ela tem 4 propriedades, que eu usei como exemplo aqui, e a gente tem alguns métodos, podemos até desconsiderar esse daqui, que ele pegou o construtor da classe. Já vou mostrar esse código aqui para vocês. Então, se a gente pegar lá a definição do SRP, que diz que um módulo deve ter uma, né, e apenas uma razão para mudar, a gente pode já observar aqui algumas coisas aqui que podem causar razões diferentes para a gente estar mudando essa classe. Por exemplo, vamos lá, vamos examinar aqui a classe de pedido, tá? Vou abrir ela aqui. Eu coloquei aqui, ela está parcialmente implementada, tá aqui o construtor da classe.
basicamente coloquei os campos aqui da classe, tá? A gente tem aqui alguns campos de exemplo. O ID do pedido eu coloquei como inteiro, mas poderia ser um guide, coisa do tipo. A data do pedido, os itens do pedido, tá? Então também tem uma classe aqui de itens do pedido, ó, que vai conter, por exemplo, descrição do produto que você está colocando aqui, o preço e a quantidade, tá? Tem também um método de cálculo aqui que eu coloquei para ficar completinho. E no final a gente tem o total que você vai registrar, que você vai trabalhar aqui nesse modelo, tá? Então esse aqui é um exemplo, né? É claro que vão ter N variações, né, de acordo com o seu contexto, sua implementação. Várias implementações podem estar diferentes. Eu quis trazer um exemplo bem simples aqui da classe pedido, tá? Então aqui vamos desconsiderar por enquanto aqui o nosso construtor e aqui embaixo a gente tem os métodos. Então se a gente já for reparar aqui o que pode estar infringindo, violando a responsabilidade única, olha só, aqui de imediato a gente já vê que ele está definindo a classe e já está fazendo algumas implementações aqui diferentes. Até o calcular total, eu acredito que estaria até coerente, tá? Porque aqui você ainda está trabalhando com a mesma regra, você tem aqui um conjunto de itens, né? Você tem os detalhes do pedido, então isso aqui eu não vejo tanto problema até o calcular total, né? Que seria um método, poderia até ser um método privado, dependendo da abordagem que a gente for usar, estaria meio que considerando assim um escopo de regra, vamos dizer assim, referente à definição do pedido em si, né? Dessa classe, desse modelo de pedido que a gente está trabalhando. Agora, quando a gente olha aqui para baixo, a gente vê aqui, por exemplo, enviar e-mail de confirmação. Normalmente esse tipo de processamento de e-mail, aqui não tem implementação, tá? Foi só um exemplo mesmo, nenhuma delas. Normalmente a gente pode ter N regras só para fazer um envio de e-mail. Por mais que seja às vezes uma ou duas regras, elas podem partir, inclusive, de pessoas, né, de atores diferentes, para poder definir essas regras de envio daquele pedido. Por mais que às vezes seja apenas uma regra e ela seja simples, não é interessante que esse tipo de implementação fique aqui, tá? E você poderia ter, por exemplo, uma classe de envio de e-mail, que seria muito mais interessante, e você poderia ter uma classe de notificação, por exemplo. Por quê? Porque você já estaria isolando as regras de notificação, tá? E se for uma coisa muito complexa, de repente vale a pena até você ter uma classe de e-mail e até uma classe de SMS e coisas do tipo. Então, não vou entrar no detalhe aqui, mas só para já exemplificar que não é interessante, isso aqui já estaria violando o princípio da responsabilidade única só por essa questão. Por mais que seja uma coisa simples, você já tem, de repente, até faz sentido a gente pensar que pode ter uma pessoa aqui que vai ser a pessoa que vai, uma pessoa, até um ator mesmo, um grupo de pessoas, pode ter uma regra diferente aqui só para fazer esse envio de e-mail, né? E aqui a gente está falando só do e-mail do pedido em si, mas pode ter outros tipos de envio, pode ter regras específicas de envio aqui e de confirmação. Então só isso daqui já estaria violando o princípio. Se a gente for olhar para o pagamento ele tem também a sua complexidade, ele pode ter regras específicas, você pode ter ali definição se você vai pagar com cartão, com um boleto, com Pix e vários tipos de processamento, então não é interessante que isso daqui fique numa mesma regra, tá? Então, por esses motivos, já fica bem evidente que essas estão infringindo a regra, tá? Se a gente estivesse falando só, então, do pedido, dos itens de pedido, do cálculo total, até que estaria no mesmo contexto, tá? A gente estaria falando mais do modelo dessa classe, então isso seria a responsabilidade da classe, definir o modelo e, no máximo, aqui fazer um cálculo do total, fazer um pré-processamento ali da entidade que você está trabalhando, do modelo que você está trabalhando. E então, a partir do momento que a gente começa a colocar outros métodos aqui, né, outras regras que têm motivações diferentes aqui, né, para sofrer alteração, a gente passa então a violar o princípio da responsabilidade única. Então esse aqui foi um exemplo de violação do princípio da responsabilidade única. Bom, como então a gente poderia estar resolvendo o problema da violação do SRP no exemplo da classe pedido, tá, que foi apresentada, tá? Claro que isso pode ter várias formas de fazer, né? Já fica o disclaimer aí, não existe uma regra única, nem pode existir, cada negócio vai ter suas particularidades. Um negócio mais simples você consegue às vezes resolver com menos alterações, né? Com menos uma estrutura um pouco mais enxuta, vamos dizer assim. Se for um negócio mais complexo, né, um processo mais complexo, pode exigir que você ramifique, né, detalhe um pouco mais, tá? Então, para não complicar muito, qual foi a divisão que eu adotei aqui nesse exemplo? E nesse caso seria o exemplo de que a gente está ali aplicando, né, que a gente estaria meio que em compliance ali com o SRP. Eu separei aqui da seguinte forma: eu deixei a classe pedido com a responsabilidade apenas de representar o modelo do pedido, então continuou os campos aqui dela, tá? Lembrando que poderiam ter havido
ver outros campos ou métodos relacionados, tá? Não precisa ficar preso somente a esses métodos, mas a intenção é que fique coerente aqui, ficar com uma única responsabilidade para uma classe não ficar fazendo várias coisas. Então a gente tem aqui o pedido para fazer essa representação e no máximo aqui fazendo aquele cálculo total. A classe item de pedido já tinha definido, então essas duas foram muito pouco alteradas. Na verdade, eu mais tirei coisa da classe pedido e isolei, né? Por exemplo, a gente tinha lá as regras de notificação de pedido, os métodos, né, para enviar a notificação de pedido, que eu movi para uma classe de notificação de pedido. Por que eu quis colocar a notificação de pedido, tá? Porque você no seu sistema pode ter outro tipo de notificação, então é legal que aqui a gente já está especificando que é uma notificação relacionada a pedido, tá? E claro, se você tiver mais detalhes, se você tiver mais informação, se você achar que essas regras precisam ser mais detalhadas, você pode estruturar ainda melhor, né? Você pode detalhar um pouco mais. Como eu disse no outro exemplo, se você tem regras muito específicas de e-mail, vários tipos de e-mails diferentes, de repente você tem que ter uma classe só para e-mail, você tem que separar a classe de SMS e outra classe também. Aqui eu simplifiquei, eu coloquei tudo como se fosse, considerando que são pedidos com formação mais simples. Então a ideia é que você tenha esse olhar, tá? Então é muito mais importante que a gente desperte, né? Que a gente desenvolva esse olhar de olhar para o negócio como ele está hoje. Então seria uma ideia interessante, né? De você detalhar essa questão das notificações caso fosse necessário, né? Caso o processo e o negócio exigisse isso. E aqui por último a classe de pagamento que eu coloquei aqui também. Eu coloquei um método simples que seria para você processar esse pagamento. Aí se a gente olhar aqui mais um detalhe, só para mostrar para vocês, a classe de pedido, então eu removi aqueles métodos que estavam aqui embaixo. A item de pedido não houve alteração, então ele basicamente só faz o cálculo sobre o total, estaria já coerente, não houve alteração. A classe de pagamento, eu também não implementei, só coloquei a apresentação. E aqui eu estou passando o pedido, né? Mas poderia também ter alguns parâmetros relacionados ao pagamento. A ideia é que a responsabilidade seja para o pagamento. E aqui a gente tem a classe de notificação do pedido, tá? Então, só lembrando que a gente, se for necessário, a gente poderia ainda segmentar ainda mais, tanto a classe de pagamento quanto a classe de notificação de pedido, tá? Então, tudo vai depender das regras que você, o seu time, ali, o negócio, a empresa que você está trabalhando, o produto, está totalmente dependente do conhecimento aí sobre os processos que você tem. Então, se você tem mais detalhes, se você conhece mais detalhes, você consegue fazer uma análise melhor e, portanto, você consegue fazer uma estruturação de classes melhor para representar aqui no seu código. Esse aqui foi um exemplo simples no qual você já resolve alguns problemas básicos aí para o futuro, né? Imagina que você tivesse tudo aqui numa classe só. Cada vez que fosse fazer uma alteração, a pessoa que fosse fazer uma alteração na classe pedido poderia estar alterando uma regra de pagamento, poderia estar alterando uma regra de notificação ou vice-versa, né? Então a ideia é criar essa separação para que cada classe tenha a sua responsabilidade. Então, só um ponto que eu queria destacar aqui, que mais importante do que os nomes das classes, as formas, né, é você desenvolver esse olhar, tá? De poder estruturar o código e, claro, né, se o seu negócio muda, de repente você vai precisar refatorar, fazer um redesenho aqui do seu sistema, né? O ideal seria que a gente fizesse isso de primeira já, né? Tivesse a condição de já fazer essa análise, mas no mundo real, né, a gente sabe que o mundo é muito mais complexo, nem sempre a gente tem as documentações, tem todo o conhecimento. Então é legal que a gente tenha um olhar mais crítico no início, né, para evitar problemas de manutenção, mas a gente também tem que ter esse olhar de revisão e de atualização do software para poder facilitar. Com isso aqui a gente tem um exemplo bem interessante, tá? Só uma outra observação, muitas pessoas podem estar falando por que eu não usei interfaces aqui para representar, tá? A ideia aqui foi deixar o mais simples possível mesmo, então eu não quis usar nem interface, vou deixar para falar das interfaces quando a gente estiver falando de um outro princípio sólido ali mais à frente. Então, esse aqui é o segundo exemplo, é o exemplo de aplicação do princípio para resolver aquele problema que foi descrito. Bom, e para um segundo exemplo aqui de violação do SRP, eu achei interessante trazer também esse exemplo aqui, que inclusive é o exemplo que está no livro do Uncle Bob, o livro Clean Architecture. Eu achei interessante trabalhar em cima desse exemplo, porque ele traz os problemas comuns, vamos dizer assim, né, causados aí pela violação do SRP, mas também ele demonstra de um jeito bem interessante o impacto que isso pode trazer, né? Que talvez não tenha sido tão perceptível no exemplo do pedido. Então, aquele primeiro exemplo, a gente mostra lá a questão da organização, da manutenção, o impacto que isso pode gerar, e aqui a gente vai mostrar também esses pontos, mas tem aqui também o fator adicional, tá? Para mostrar o que pode causar de problema. Então, vamos lá, vamos analisar aqui essa classe, tá? Então, lembrando que esse exemplo aqui é um exemplo que foi adaptado lá do livro do Clean Architecture, que eu achei bem interessante, tá? Então, aqui um exemplo, a gente tem uma classe
colaborador, a gente de cara já percebe que, olha só, ele está aqui na própria classe colaborador. Isso aqui pode parecer meio estranho para algumas pessoas, né, que já estão acostumadas a separar as classes em vários arquivos, mas quando a gente está falando de Solid, a gente tem que pensar também que é um conceito já antigo, né? Então vários sistemas antigamente, até quando o pessoal ainda usava, estava num processo de migração de sistemas mais procedurais, né, sistemas mais de programação estruturada, começando a fazer essa migração do código para sistemas orientados a objetos, era bastante comum ter uma classe, né, um arquivo que tivesse muitas responsabilidades, né, que tivesse muito código, muita regra. Às vezes o pessoal fazia isso meio que por hábito e tal, e não tinha, em muitos casos, não tinha essa preocupação. Claro, não estou falando que todo mundo, né, então estou falando aqui só das situações problemáticas que acontecem, tá? Nesses casos de violação. Mas voltando aqui ao exemplo, olha só, para essa classe colaborador, aqui a gente de cara já percebe que ele está fazendo o quê? Né? Ele está calculando horas regulares, calculando pagamento, tem um reporte de horas, né? Um relatório de horas e tem um salvamento de dados. Vamos olhar aqui pela classe que vai ficar mais fácil de entender. Eu até coloquei alguns comentários aqui, tá? Para ficar mais claro. A ideia não é que isso aqui fique na classe e nos métodos, mas sim para ficar mais didático aqui mesmo, para ficar bem claro o que seria a responsabilidade de uma classe que foi desenvolvida dessa forma, tá? Então, baseado até no exemplo lá, eu só dei uma adaptada. O primeiro método, a gente tem aqui o objetivo de calcular o pagamento do colaborador, a responsabilidade, né, o responsável por essa regra aqui, né, eu quis colocar aqui só para ficar mais fácil. Quem vai determinar a regra que você vai colocar aqui vai ser a equipe de contabilidade. O objetivo dessa segunda aqui, do reportar horas, seria para você relacionar as horas trabalhadas do colaborador. O responsável vai ser o departamento de RH, o setor de RH. Entenda aqui, tá? Eu coloquei departamento de RH porque é um cenário que talvez seja o mais comum ainda nas empresas, mas pode ser outro tipo de setor, pode ser um departamento pessoal, por exemplo, um departamento de trabalha com esse tipo de coisa, tá? O objetivo aqui desse terceiro método é simplesmente salvar os dados de banco de dados. Quem vai ficar responsável, né, de repente, para fazer o processamento desses dados, como que você vai gravar, como que você vai fazer consulta, de repente tem uma equipe de banco de dados, até uma equipe de desenvolvimento ou infra-responsável, tá? Então aqui só para representar que são, olha só, lembra que a ideia dos atores diferentes? Olha só, cada método desse aqui é um ator diferente, e a gente está colocando tudo na mesma classe. Isso aqui pode ser um cenário bem comum no dia a dia de acontecer, além dessa questão de às vezes querer centralizar tudo num arquivo só, para querer reutilizar, né? Porque a gente normalmente quando a gente fala de manutenção de software, a gente está querendo reutilizar código. Então tem essa ideia de querer reutilizar o código, mas tem esse contraponto. Talvez você quer reutilizar demais e você começa a misturar responsabilidades. Então o SRP ele vem justamente para criticar, vamos dizer assim, né, para estabelecer alguns parâmetros, alguns limites até, vamos dizer assim, para o que você vai colocar na mesma classe. Então, olha só um exemplo que pode acontecer num cenário como esse, né? Além da desorganização, da questão da manutenção, que a gente já viu lá no outro exemplo, aqui também vai acontecer a mesma coisa. Um departamento pode afetar o outro, de repente tem uma equipe de desenvolvimento que vai mexer numa regra que não deveria mexer, às vezes para atender um caso você altera o código de outro. Aqui no exemplo até baseado também no exemplo citado lá do livro, vamos imaginar que aqui no meio do código, tá? Então aqui você tem a continuação do código, tá? Deixa eu até colocar aqui. Imagina que aqui o código continua. Então você tem lá no meio do código uma chamada ao método calcular horas regulares. Tem aqui, eu simplesmente também coloquei um método fake aqui. Você tem aqui um método para calcular as horas regulares. Eu coloquei um método private aqui, simplesmente para simbolizar. Você está chamando ali uma função, você está processando uma regra que esse cara aqui utiliza. Então podemos dizer que esse método ele depende do funcionamento desse outro método aqui. Eu coloquei como método privado, mas vamos entender que isso aqui pode ser qualquer chamada a qualquer outra função, pode ser inclusive funções externas, serviços externos. Imagina que você tem que usar essa regra aqui no calcular pagamento. E aqui no reportar horas você também vai ter o mesmo cenário. Ele vai dependendo. Imagina que isso aqui pode ser, eu estou colocando aqui um exemplo bem simples, mas imagina que isso daqui pode ser um código bem grande, tá? Você pode ter N linhas aqui até chegar nessa execução. E que aí, por algum motivo, esse calcular pagamento, ele precisa de uma regra específica que está aqui dentro dessa função. Então, você vai fazer o quê? Você vai, normalmente, a tendência, né, de fazer, se não tiver uma comunicação, quem aí já viu problema de comunicação em times, né, em equipes de negócio, né? Pode-se dizer que eu acho que está entre os principais problemas aí que existe, né? Problemas de comunicação em empresas é coisa bem comum de se acontecer. Então, o que vai acontecer? Um desenvolvedor ou uma equipe de desenvolvimento, ele pode vir alterar essa regra aqui. Olha só. Então, vamos supor que isso daqui, você está fazendo alteração aqui, ele vai seguir a regra 1.
no primeiro momento, tá? Aí depois que o pessoal reclamou, vamos dizer assim, que o pessoal do RH pediu para fazer uma alteração na regra, que teria que ser um cálculo diferente. Ó, vamos até esquecer, por exemplo, enquanto essa questão do banco de dados. Vamos concentrar nesses dois primeiros métodos. Vamos imaginar que esse primeiro caso aqui, do calcular pagamento, ele está ok, não precisa ser alterado. Mas vamos imaginar que o pessoal do RH falou assim, ó, eu preciso alterar a regra para pegar aqui o relacionamento de horas, tal, e o cálculo está dando um problema aqui, assim, assim, assado, e eu preciso fazer uma alteração. Aí o pessoal pode vir aqui e fazer uma alteração na regra 1, que vai passar agora a ter uma regra 2. Então, esse cara aqui não existe mais. O desenvolvedor, ou a equipe de desenvolvimento, de repente pode ser o mesmo programador ou não, isso não faz diferença, tá? O que faz diferença aqui é o impacto da alteração. O que importa, né, é que o sistema está sendo alterado e tem esse risco, tá? Então, vamos imaginar que a regra 1, que funcionava para os dois casos, ó, vamos colocar aqui para ficar ainda mais claro. Vamos imaginar que aqui utiliza a regra 1, estabelecida lá pelo departamento de contabilidade, de repente até está com uma coerência ali, os dois utilizam a regra 1 por um bom período de tempo. Imagina que os dois utilizam essa regra. E imagina que em um dado momento, por reclamação, por solicitação de desenvolvimento, o pessoal do RH vem aqui e fala, a gente precisa alterar esse cara aqui, não pode funcionar assim. Aí o que o pessoal faz? Já que é para alterar, vamos alterar a regra 1 para regra 2. Então, o que vai acontecer? Vai ter uma alteração aqui, esse cara aqui vai funcionar corretamente para a regra 2, esse aqui vai continuar precisando da regra 1, só que ele vai ser forçado a usar a regra 2. Tá, vamos lá, só para ficar um pouco mais claro. Imagina que esse cara aqui, ele precise usar a regra 1. Ó, então ele precisa da regra 1, mas utiliza a regra 2. Ou melhor, vai utilizar a regra 2. Ele alterou para isso, para utilizar a regra 2. E aqui, nesse segundo caso, ele vai ficar coerente. Só que aqui ele quebrou. Isso aqui é só um problema entre dois departamentos. Imagina só se a gente tem vários departamentos aqui com a mesma regra, compartilhando essa mesma regra. E olha só, são atores diferentes. Então, em um ator só, né, uma mudança de ator só. Quando eu digo ator, né, para reforçar, eu estou falando de departamentos, né, de pessoas com contextos diferentes. Ele pode ser setor, pode ser projeto, pode ser por produto, enfim. Grupos de usuários diferentes, né, com necessidades diferentes, né, vão ter diferentes razões para mudar. E aí você pensa assim, mas só está mudando uma regra, vai dar um errinho aqui. Cara, você já pensou pegar um cálculo de contabilidade, um cálculo de folha de pagamento, e acontece um problema desse, e sai calculando regra errada geral? Olha só o impacto que isso pode ter. Eu estou falando de impacto financeiro, inclusive, e reputacional, e etc. Tá? Então isso aí pode dar um problemaço. Olha só, por isso que eu gostei desse exemplo, que ele mostra o impacto que pode acontecer. Né? Muitas pessoas podem estar falando, mas coloca um if aqui, cria um outro método e tal. Tá, um sistema bem simples ali, de repente, para você usar ali na sua casa, ou às vezes numa pequena empresa, talvez, eu não recomendaria nem para pequenos casos, tá? Eu já recomendaria você já separar, se tem uma regra diferente, você já coloca numa classe diferente, cria um método para ela, tá? Isso é a recomendação que eu já daria de imediato, tá? Mas algumas pessoas poderiam justificar dessa forma, né? Vamos colocar aqui num método e colocar um if, colocar um switch, tá? E a gente vai ver mais à frente em outros princípios por que a gente não deve sair colocando ifs aí, condicionais, colocando esse tipo de desvio, porque que isso nem sempre é uma boa prática, tá? Em alguns casos isso pode gerar outros tipos de problema. Então aqui a gente tem um exemplo bem interessante sobre esse impacto, tá? Lembrando que aqui foi um exemplo bem mocado mesmo, eu coloquei só um exemplo simples para vocês já notarem, conseguir ficar mais claro de entender o impacto que isso pode dar no dia a dia, tá? Então pode gerar um problemaço. Então isso aqui foi um exemplo mais simples, mas só para ficar fácil de ilustrar. Ele estaria chamando o mesmo método, o comportamento que ele espera é um e o comportamento que ele vai ter é outro. É aquela questão da expectativa e realidade, né? Você tem uma expectativa e às vezes até você descobrir o que é o problema, você vai gastar ali dias, horas e de repente o prejuízo já aconteceu, o impacto já aconteceu e vai ter vários problemas, tá? Então isso é uma coisa que pode acontecer, acontece no dia a dia e que às vezes uma simples separação de código, uma simples organização e uma estruturação aqui do design de classes e de módulos, né, dos seus métodos também, já resolveria. Então esse aqui foi um exemplo que eu quis mostrar, um segundo exemplo, né, baseado lá no livro do Uncle Bob, de violação do SRP
usando essa classe de colaborador. Eu só esqueci de comentar aqui do método salvar dados, que basicamente ele sobrou aqui, não destaquei ele na explicação, mas seria, olha só, ele seria um método, ele está na mesma classe, então você imagina que às vezes o cara que vai trabalhar lá, que vai fazer uma revisão nesse código de banco de dados, de repente o cara vai vir aqui e alterar uma query, um comando de banco de dados, né, para fazer um insert, por exemplo, ou algum método do tipo, né, dependendo da implementação que você tiver, pode vir um outro cara, né, um outro agente aqui, um profissional de desenvolvimento, especialista em banco de dados, vai vir aqui e vai alterar, vai estar mexendo aqui no código onde estão essas outras regras. Olha só o perigo disso, né, também. Não estou falando que as pessoas vão vir, nem sempre vão ser mal intencionadas, claro, né, mas no sentido de que quanto mais você é exposto, mais gente mexendo aqui e perto de regras importantes também, né? Olha só o impacto que isso pode gerar, tá? Sem contar que eles também, né, podem estar, o pessoal que está responsável por essas outras regras pode estar vindo aqui alterar, tá? Então, olha só, mais um exemplo aqui, né? Mais um caso que eu tinha até esquecido de falar, mas é bem importante de mostrar que isso aí também pode acontecer, tá? Na mesma classe você tem tudo acontecendo aqui, vários tipos de usuários, né? Tendo que operar, várias regras diferentes. E por mais que às vezes seja uma mesma equipe de desenvolvimento, não é legal que essas regras estejam juntas dessa forma. Então, esse aqui foi o segundo exemplo de violação do princípio de responsabilidade única. E aí, galera, como que a gente poderia resolver para melhorar, pelo menos já fazer uma primeira revisão aqui, uma primeira reestruturação da classe colaborador para sair desse problema aqui de violação, tá? Eu fiz aqui uma primeira proposta, tá? Claro que eu estou simplificando aqui para fins de entendimento e também porque eu também não sou especialista em regras, por exemplo, de contabilidade, RH, tá? Então aqui eu fiz simplesmente um exemplo didático para dar essa visão, né, de como que a gente poderia estar separando, de como que uma classe às vezes ela pode esconder vários detalhes de regras, né, que pode ter essa questão, esse problema de atores diferentes, tá? Então como que eu separaria, né? Qual foi a proposta que eu montei aqui? É claro que várias pessoas fariam diferente e uma coisa interessante, né, nesse sentido é que de repente você está trabalhando em equipe e você tem a ideia ali de fazer a estruturação, é sempre legal você conversar com outras pessoas também, né? Você trazer outras pessoas para conversar, inclusive o pessoal de negócio, você trocar ideia, você pegar a regra ali no detalhe, conversar com o pessoal também do time de desenvolvimento sobre a estruturação para ver se está legal. De repente outras pessoas vão ter outras ideias que você não pensou e você complementa a ideia delas também. Então essa troca é sempre muito rica porque muitas vezes as pessoas conseguem enxergar coisas que você não está vendo ali no seu código e em relação a regras específicas de departamentos, né, regras de setores, é sempre importante você ter a regra de fato ali, né, você respeitar todos os processos de negócio. Obviamente, você não vai sair colocando regra aí da sua cabeça, né, só porque você acha, né? Você tem que pegar a regra ali no detalhe e você vai colocar. Então isso é basicamente um disclaimer que eu estou colocando aqui, tá? Então isso aqui é só uma proposta didática mesmo, tá? Não vai sair implementando esse exemplo aqui, até porque um sistema de RH, por exemplo, é um sistema muito mais complexo que isso aqui. Eu já tive contato com alguns aí, então eu sei que é muito mais complexo que isso, tá? Isso aqui é simplesmente para dar essa visão de separação, de organização aqui de classes mesmo, para dar um pouco mais de entendimento para quem não teve contato ainda com esses conceitos, né, com essa separação, e para facilitar também nosso entendimento. Se fosse colocar um sistema muito grande aqui, ia ficar muito difícil de entender, né? Certamente eu teria que chamar especialistas aqui para poder explicar também, não é a nossa intenção. E isso vale também para contabilidade, né, e outros setores também. Mas continuando aqui no exemplo, como que eu separei? Então, de cara aqui eu já peguei a classe de colaborador, ó, vou mostrar ela aqui. Basicamente, a responsabilidade dela, eu coloquei só esses campos aqui para ficar enxuto também, mas ela obviamente colocaria todos os campos do colaborador aqui. E a ideia é que esses campos você vai colocar para representar, né, a ideia é representar apenas a entidade colaborador mesmo. Sim, em alguns casos você pode ter um DTO ali também, né, um objeto simplesmente para transportar dados, mas eu não vou entrar nesse ponto aqui. Então aqui nesse caso eu simplesmente separei a entidade colaborador, eu não coloquei nenhuma regra nela, mas de repente poderia ter uma regra específica aqui de validação, mas eu ainda colocaria isso numa classe de validação também. Mas para não complicar, vamos concentrar aqui nessa classe de entidade. Olha só que interessante, aqui no exemplo de violação, ó, vou voltar para os de violação, a gente tem aqui, olha só, na mesma classe a gente tem aquela mistura de responsabilidades. O que eu achei interessante aqui, ó, nessa separação? Olha só, esse método reportar horas, eu fui tentar pensar qual que seria a intenção, né? E pelo pouco que eu conheço aí também de sistemas de registro de horas, normalmente esse tipo de regra de reporte de horas, ele está relacionado a sistemas de ponto. Então o que eu fiz aqui, ó, até vou separar aqui no desenho, eu criei
3 classes relacionadas a registros de ponto. E aí, considerando o exemplo anterior, em relação à questão das horas, do cálculo de horas e do reporte de horas, a gente poderia tratar talvez apenas de uma classe de relatório de ponto, talvez mais voltado aqui ao RH, para poder lidar com essa questão das horas, tá? Mas aqui, aproveitando o exemplo, aproveitando a ocasião, eu quis também expandir um pouco o exemplo aqui das horas e considerar um sistema de ponto, nesse caso aqui, porque mesmo num sistema de ponto, num contexto aqui de um sistema de ponto, ou cálculo de horas, ou simplesmente um relatório de horas, que qualquer tipo de sistema que você precise relacionar as horas de alguma forma, nesse sentido aqui, pensando um pouco mais no RH ou algum departamento responsável por essas operações, a gente poderia talvez resolver isso em uma classe aqui separada para lidar com essa questão do relatório de horas, ou do relatório de ponto. Aqui, para enriquecer um pouco mais do exemplo, eu quis trazer essas outras classes, porque mesmo dentro do sistema de ponto, não é legal que a gente faça isso numa mesma classe, obviamente. Então eu vou começar mostrando aqui essas classes para ficar um pouco mais claro. Antes de entrar nessas classes mais relacionadas ao cálculo de horas, o ponto e as demais, vamos só ver aqui como ficou a classe do colaborador. Olha só, a classe do colaborador ela ficou bem mais simples. Agora ela vai ser responsável apenas por representar um colaborador mesmo, tá? Claro que poderia ter mais campos aqui, dependendo do contexto da empresa, mas aqui eu não quis complicar muito, tá? Só para a gente ver que essa aqui é simplesmente uma classe que vai representar aqui a entidade colaborador. Então aqui a gente tem a classe colaborador, já vou puxar ela, a gente já viu. A classe de ponto, eu simplesmente coloquei aqui os dados que vão representar uma entidade de ponto, que poderia ser utilizado inclusive como base aqui para o nosso modelo que vai gravar num banco de dados, por exemplo, que é bem a ideia aqui do exemplo, A gente tem uma classe para representar ponto, que basicamente vai ter um colaborador, a data de início e a data de fim, tá? Lembrando que aqui eu estou usando o datetime, que isso aqui já vai pegar a data e a hora, tá? De início e a data e hora de fim. Então aqui a gente tem a classe que vai representar aqui a entidade de ponto. Eu também criei um registrar ponto, não implementei aqui, mas seria o quê? Seria uma classe que a gente poderia estar utilizando um código para poder registrar esse ponto no banco de dados, por exemplo, ou algum tipo de repositório, ou às vezes enviando para um serviço externo, ou coisas do tipo, tá? Mas simplesmente para mostrar que a gente está isolando aqui também a classe que vai ser responsável por fazer esse registro. Notem que aqui a gente vai passar o ponto, ele vai receber um ponto, que é uma modelo, que é uma entidade, ou algo do tipo, e a gente vai registrar em outra classe. Então a gente tem uma outra classe aqui com a responsabilidade de fazer esse registro de ponto. Poderia, por exemplo, ser um repositório também, ou um serviço que grava esse ponto, uma base de dados, ou chama um serviço externo. Voltando aqui ao nosso modelo, então vamos lá, a gente já viu o ponto, registro de ponto, e na classe aqui do relatório de ponto, eu simplesmente coloquei aqui os dois métodos de cálculo, mas como a ideia é fazer um reporte de horas, o nosso relatório de horas, vamos considerar assim, eu considerei aqui que o foco principal dessa classe vai ser fazer o relatório de ponto. Então a responsabilidade dela é gerar um relatório. A gente poderia inclusive separar isso aqui em classes também, tá? Para facilitar um pouco, para não complicar muito, eu coloquei tudo como se fosse um relatório só. E aqui você tem a possibilidade de fazer dois tipos de listagem, mas imagina que isso aqui também poderia crescer, poderia gerar várias consultas de pontos diferentes. Aqui eu só coloquei exemplo de pontos por período, a gente passa o colaborador, as datas de início e fim, e aqui também todos os pontos de um setor. Então é só um exemplo, lembrando que aqui eu não estou retornando nada, é só um exemplo mocado mesmo, um mock aqui para poder retornar. Então aqui a gente vai simplesmente retornar uma lista vazia, mas seria aqui, um exemplo real, seria uma listagem real dos registros de ponto que foram gravados ali, a gente está recuperando de alguma forma para trazer um formato de visão. Aqui também não necessariamente seria essa entidade, tá? Mas aqui para simplificar eu também estou usando a mesma classe de ponto, mas poderia ser, por exemplo, aqui um view model, um BTO, simplesmente para retornar os dados de ponto para uma tela ou coisas do tipo. Aqui também um exemplo relativamente simples, simplesmente para ilustrar como que poderia ser feito, como que a gente poderia isolar a responsabilidade de gerar um relatório de ponto aí com base em duas listas. A gente poderia, forçando, a gente também poderia colocar isso aqui em classe separada. A questão do cálculo, ele está muito mais ligado, eu estou considerando aqui, pelo menos nesse caso, nesse contexto, ele está muito mais ligado a uma utilização desse cálculo para o relatório do que para fazer um cálculo, por exemplo, para calcular uma folha de pagamento. Então, nesse caso aqui, a gente está colocando uma regrinha aqui de cálculo de horas regulares. Inclusive, a gente poderia estar usando aqui a regra 1, até coloquei no comentário, tá? Isso aqui é simplesmente para forçar um exemplo. Então, a gente colocou a regra 1 aqui, no cálculo de horas regulares, e isso aqui estaria implementado apenas nessa classe de relatório de ponto. Vai usar uma regra determinada aqui, de repente vai considerar a hora extra, de repente não vai nas horas regulares, depende de como que essa regra foi determinada aí para a implementação. Só para a gente fechar aqui o raciocínio, então aqui a gente tem
a responsabilidade de simplesmente gerar o relatório e fazer uns cálculos. Então eu até coloquei aqui como método privado, ou seja, né, as classes de fora nem teriam acesso a esses cálculos de horas. Poderia simplesmente chamar ele aqui na implementação, se a gente fizesse algo do tipo assim, ó. Vou colocar aqui um exemplo, tá? Vou fazer um return aqui, simplesmente para mocar, tá? Essa aqui é uma solução de mock, e aqui a gente poderia chamar esse método. Que aqui ele teria o acesso a esse método de forma privada, e fora dessa classe a gente não precisaria dar o acesso externo aqui dessa classe. Só fazer uma pequena correção aqui, já que eu estou usando o colaborador, eu vou colocar como objeto colaborador também, tá? Só para a gente ilustrar. Ele poderia passar, de repente, se quiser fazer uma tratativa com o nome, né, colocar o nome do colaborador, já está passando aqui, tá? Então aqui eu estou simplesmente fazendo uma pequena otimização aqui só para fim de exemplo mesmo. E aqui em determinado momento, né, a gente vai ter o código aqui também. E para baixo aqui a gente também teria outros códigos. Em um momento a gente armazenaria o resultado, algo dessa forma aqui. Isso aqui a gente iria... que aqui eu não coloquei o cálculo, né? Mas poderia ser, por exemplo, um decimal. A gente faria um cálculo aqui. Em determinado momento, vou retornar 0 aqui só para a gente conseguir não dar o erro. E aqui a gente poderia estar chamando esse cálculo de horas regulares apenas para essa regra, olha só. Então aqui eu poderia deixar ele privado. Isso aqui não vai afetar nada que esteja de fora dessa classe. Então a gente teria simplesmente, em resumo, a classe de relatório de ponto estaria responsável apenas por fazer essa montagem, né, essa listagem aqui dos pontos e da relação de horas que a gente precisa. Então, claro, vai depender muito aí de como que é a necessidade que você tem. Então, eu simplesmente fiz um exemplo aqui prático, né, quis destacar aqui que mesmo dentro de um contexto de ponto ou de horas, a gente ainda conseguiria, dependendo do contexto, separar isso em classes, né? Simplesmente um exercício aí para a gente tentar ir quebrando, né, essas responsabilidades em outras classes para deixar cada vez mais segmentado, e mesmo em contexto menor aqui, a gente ainda consegue quebrar e ainda assim evitar que aconteçam alguns problemas de alterações indevidas. E para fechar então, eu também isolei aqui o colaborador repositório, que não tem nada demais também. Se a gente abrir aqui, ó, esse método, a gente vai ver aqui que ele só tem simplesmente um método de salvar, tá? Também não está implementado, mas seria simplesmente para salvar o colaborador em um banco de dados. Poderia também chamar um serviço externo ou coisas do tipo. Então isso daqui é bem simples, simplesmente para ter a responsabilidade de mandar essa informação para o banco de dados. Então essa seria a única responsabilidade do repositório. E por último aqui, a gente poderia também ter uma classe de cálculo de horas. Eu coloquei aqui contabilidade, tá? Não sei se ficou o melhor nome aqui, mas simplesmente para facilitar nosso entendimento, que esse cálculo de horas seria utilizado só para a contabilidade. Eu acho legal, às vezes, dar um destaque, já que a gente teria uma classe de cálculo de horas aqui. Pode ser interessante, às vezes, não necessariamente com esse nome, né? Mas de repente colocar um nome sugestivo aqui, um nome bem mais intuitivo, que destaque qual que vai ser a responsabilidade que essa classe vai utilizar. Nesse caso aqui a gente quer dar ênfase que esse cálculo de horas ele vai servir apenas para contabilidade. Então pode ser sim uma boa prática a gente colocar o nome de destaque e, o mais importante, né, manter essa regra isolada. Então aqui, ó, só para ficar claro, né, a ideia é que aqui no relatório a gente vai implementar a regra 1, pegando aquele mesmo caso lá que a gente falou no exemplo de violação. Aqui já fazendo essa correção, então aqui a gente tem a regra 1 para o relatório de ponto e a regra 2 para o relatório de contabilidade. E aqui, inclusive, eu coloquei um outro exemplo, mas simplesmente para fins de ilustração aí também, né, que a gente poderia ter um método simplesmente para centralizar esses cálculos, para calcular horas regulares, horas extras, de repente as horas regulares vai considerar hora extra ou não, isso aí, enfim, isso aí já é regra mais de detalhe aí do dia a dia, não vem ao caso aqui. É simplesmente a ideia aqui foi mostrar essa separação das responsabilidades. Então é isso, pessoal. Vimos aí dois exemplos bem interessantes, né, para dar uma boa noção, uma boa compreensão aí do princípio da responsabilidade única, o SRP. E lembrando que esse é apenas o primeiro princípio do Solid, né? Conto com vocês aí para a gente seguir junto, avançando aí, olhando também os demais princípios e outros conceitos relacionados, tá? Muito obrigado por assistirem até aqui. Também vou disponibilizar conteúdo além do vídeo. Também vou colocar esse conteúdo lá no blog. Então, não se esqueçam de comentar aqui no vídeo, comentar lá no blog, curtir, compartilhar. Conto com a ajuda de vocês. Então, vamos seguindo juntos aí pelo código e além. Valeu, até a próxima!